Muito bem, seja bem-vindo para mais um vídeo tutorial. Na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer para remover dados duplicados aqui no Excel. Às vezes você tem uma tabela muito grande e ocorre que em virtude da inserção de novos dados você acabou se atrapalhando e acredita que deva ter dados duplicados aí na sua planilha. No caso em questão aqui, a minha planilha ela é pequena, então a minha tabela é muito pequena e dá para a gente visualmente aqui perceber onde tem duplicata. Aqui no caso, olha só, eu tenho o código ID, eu tenho aqui os produtos e eu consigo ver, olha, o número 1 e o número 3, eles são praticamente iguais, ó, 50-50, a data, a mesma data, o mesmo vendedor. Então aqui visualmente eu tenho a constatação de uma duplicata, mas em planilhas muito grandes, em tabelas muito grandes, fica difícil você identificar assim, porque, claro, se você olhar um a um, vai ficar muito difícil. Tem como a gente fazer isso aqui de maneira automatizada no Excel, de modo muito mais tranquilo. O que você vai fazer? Você vai aqui na sua tabela e você tem que selecioná-la. Eu vou aqui no caso, vou clicar em alguma célula aqui na minha tabela e vou digitar Ctrl T para quê? Para poder selecionar a tabela na íntegra. No seu caso, pode ser ou Ctrl T ou Ctrl A, verifica qual das duas opções é que seleciona a sua tabela na íntegra. Agora a gente vai aqui no nosso menu, procura pela aba Dados, clica aqui na aba Dados, procura depois, aqui ó, tem várias opções, você vai em Ferramenta de Dados, clica aqui ó, clica aqui em Ferramenta de Dados, especificamente aqui nesse item ó, em Remover duplicados, é esse ícone aqui, clica nesse ícone aqui, muito bem, presta atenção. Agora ele está falando o seguinte, para remover duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicados. Presta atenção, ele vai analisar aqui quais são os dados que eu estou querendo saber se estão ou não duplicados. Olha só, eu tenho aqui, já na visualização que a gente tem aqui, eu tenho o código ID. Aqui no ID eu estou percebendo, olha só, nem o ID se repete. Ele vai fazer a análise, evidentemente, ele vai fazer a análise e ele vai perceber, olha só, eu tenho aqui ó, um mouse, aqui eu tenho outro mouse, aqui eu tenho um notebook, aqui eu tenho outro notebook. Só que ele vai analisar na íntegra e ele vai perceber o seguinte, o ID é o número 1, corresponde ao mouse. Esse mouse aqui tem o ID número 6, então devem ser dados diferentes. Então ele vai acabar conjecturando que não tem duplicata, já que o ID ele está diferente. E olha, visualmente aqui não dá para, não tem duplicata aqui nos números. Então ele vai entender que são códigos, que são produtos diferentes porque estão vinculados a um ID diferente. O que eu vou fazer no caso aqui? Aí você vai ter que analisar caso a caso aí do seu material para evitar esses equívocos. Eu vou ignorar o ID, vou desmarcar aqui o ID porque eu estou vendo que está tudo aqui, tudo na ordem. Ele vai acabar considerando esse elemento e vai evitar mostrar para mim essas duplicatas considerando o código ID. Vou desmarcar o ID aqui nesse caso específico e vou clicar em OK. E nota que ele já fez o processo, ele disse, olha, tem 10 valores duplicados porque eu ignorei o código ID. E vou clicar em OK. 10 valores duplicados encontrados e removidos, 5 valores exclusivos restantes. E cliquei em OK. Pronto, eu tenho aqui a minha tabela já com os dados duplicados removidos. Eu vou digitar aqui mais uma vez o Ctrl Z e vou fazer o processo de novo. Se eu selecionasse aqui a minha tabela e fosse aqui, cadê? Remover duplicadas e vou considerar o ID, vou clicar em OK, olha só, nenhum valor foi encontrado. Por quê? Porque ele vai associar o item aqui, o produto, a um código ID. Como são códigos diferentes, ele vai considerar que são itens diferentes, evidentemente serão itens diferentes. Deixa aqui nos comentários se esse tutorial foi útil para você, se deu certo aí para você. Muito obrigado, até a próxima e tchau.